Eu fiquei pensando como eu iria cumprimentá-los. E vendo tudo, a primeira coisa que me passou, eu fiquei muito emocionada com tudo, né? Impactada eu fiquei ano passado. E o que me veio no coração foi a gratidão de estar apresentando para vocês a composição de um produto que não nasceu do nada. É um produto que está dando continuidade ao que se iniciou há 33 anos com a dona Adelaide e o seu Francisco, investindo na melhoria de suas vidas. E eu sou grata. E eu quero cumprimentar vocês como todo mundo tem cumprimentado. Bom dia! Vamos lá? Vamos. Bom, como eu tinha dito, após a água, são as bebidas mais consumidas em todo o mundo. Como é que é isso, Cláudia? As pesquisas têm nos mostrado que após o consumo de água, a bebida que é mais consumida no mundo inteiro é a água. Então a gente pode falar que o chá só perde para a água no consumo do mundo inteiro. É fundamental conhecer qualidade, desde a coleta, secagem, estabilização das ervas. O que é isso? Eu vou consumir. Como é que eu penso nisso tudo? Antes de eu responder essa pergunta para o Alessandro, acho importante estar falando para vocês que as minhas pós-graduação são na área clínica do esporte, com extensão em bioquímica, que é uma área que estuda como funcionam as células, e também extensão em fitoterapia. Então, tudo que eu vou estar passando para vocês é resultado de muita pesquisa, de muito estudo científico. Então, é uma extensão da filosofia da família Rinodê, que é trabalhar com a veracidade. Então, as ervas que compõem o chá H+, eles passam por esse cuidado da seleção, ou seja, se escolhe qual parte da planta vai ser tirada, depois ele vai ser desidratado, e esse processo de desidratação é feito com cuidado de não impedir a ação dos bioativos de cada tipo de erva. Então, toda a erva Rinodê está dentro desse padrão de qualidade, desde a coleta ou a colheita, até o processo de desidratação e o processo de produção. Vamos falar um pouco dos sabores de cada variante. Bom, nós temos o sabor de maracujá, como vocês puderam ver. Possui propriedades que ajudam a acalmar, reduzir a ansiedade, melhorar a qualidade do sono. Nós temos profissionais da área de saúde, temos alguns, né? Então, o nome específico aqui pertence a cada tipo de erva, e isso nos dá a segurança de entender o princípio ativo de cada um. Então, no chá sabor maracujá, nós temos na composição dele as ervas que são retiradas na forma de extrato, o princípio ativo deles. Eu acho importante explicar a diferença do extrato para o pó, né? Quando a gente fala de uma erva em pó, nós estamos falando de um produto que foi desidratado e ele foi moído, ficou um pozinho. Quando nós estamos falando de extrato, nós estamos falando de um produto que passou por um processo, normalmente com água quente. Esse processo da água quente vai retirar o princípio ativo que tem dentro da erva e depois eles vão desidratar. Então, os chás H+, eles são feitos na sua grande maioria de ervas na forma de extrato. E aí, deixa eu ver onde está a camomila, a melissa, o maracujá e a valeriana, são ervas que estão associadas com a redução da ansiedade. São ervas que têm o efeito, o poder de nos ajudar a acalmar, e o maracujá complementa a camomila, a melissa e a valeriana, além de confirmar essa ação, redução de ansiedade, calmante e melhora na qualidade do sono, ela também ajuda no combate da enxaqueca. Então, uma coisa que é importante para a gente é diferenciar a ansiedade do poder que acalma. Quando a gente está falando de ansiedade, nós falamos daquela reação humana de estar o tempo inteiro com a mente ocupada ou preocupada com alguma coisa. Não existe um descanso na mente. Isso é ansiedade. Quando a gente está falando da calma, a gente está falando do poder de sedar. É aquela ação que tem de nos ajudar a desligar um pouco a mente. E isso vai resultar no aumento da qualidade do sono. Então, com o chá maracujá, a gente vai ter esse efeito que acalma, a gente vai ter o efeito que reduz a ansiedade,
E também a gente vai ter o efeito sobre ou no intestino delgado e o grosso. Melhora a digestibilidade, reduz a produção de gases. E quando a gente fala de algo que tem ação sobre o intestino, a gente está falando de um resultado de aumento de imunidade, aumento de humor também. Então esse é o que compõe ou a composição do chá sabor maracujá. Vamos lá, vamos ver outros. Frutas vermelhas. Ação diurética e antioxidante, que auxilia a combater os radicais livres. Vamos lá, palavras. Então, eu vou começar falando do chá vermelho, que é a Camellia sinensis. A Camellia sinensis é a planta central de vários tipos de chás e vários tipos de extrato. O que diferencia o chá vermelho do chá verde, do chá branco e do chá preto é a forma como a planta é tratada para poder ser retirado ou extrato ou ser feito o pó. Então, no caso desse produto aqui, está na forma de extrato. Então, ele foi feito o extrato a partir de um processo onde foi guardado a folha do chá verde para poder ser retirado. Então, a gente, quando fala do extrato, nós estamos tirando a essência daquele princípio ativo. Então, quando o chá vermelho se une a goji berry, cranberry e hibisco, nós estamos potencializando um efeito diurético, um efeito que faz o papel de proteção das vias biliares, reduzindo o poder de bactérias de gerar infecção urinária. E ainda pela presença do goji berry e cranberry, a gente tem uma proteção no fígado, a proteção de estômago e também um fortalecimento dos vasos sanguíneos. E como a quantidade de antioxidantes é alta, quem faz exercício para alta performance, no caso os atletas, ele vai ajudar a inibir o efeito negativo do excesso de exercício físico. Olha só, hein, pessoal, quanta coisa boa. Vamos lá. Esse é o chá sabor limão. Esse é bacana. Auxilia na queima de gordura devido ao seu efeito termogênico. Esse eu adoro. Então aí vem, esse aqui é um produto que tem associação do pó e do extrato. Eu vou falar a respeito primeiro do matcha. O matcha está na forma de pó. Então o que isso traz um resultado melhor? Porque a folha do matcha, esse matcha que está dentro do chaga mais, ele é da folha tenra, a folha novinha. Então quando foi desidratado, a gente não perdeu a ação da clorofila, que tem uma alta concentração de magnésio, acrescentada dos princípios ativos das Camellia sinensis de uma forma geral. E isso faz com que, além do efeito terapêutico, a gente também tenha de uma maneira acentuada o valor nutricional. Então, essa questão da alta concentração de magnésio nos ajuda, principalmente nós mulheres, naquele famoso período de TPM, porque o magnésio é um mineral muito importante para esse momento. E aí a gente tem associado o chá verde, que é na forma de extrato, o gengibre, o café verde, estou salvando alguns aqui, né? Aí nós temos o café verde e o guaraná. Então, qual é a ação terapêutica desse chá, que é muito importante? Ele vai aumentar o nosso organismo na capacidade de queimar caloria, que é o que a gente fala do aumento da termogênese. Ele também aumenta a tensão e concentração, ele deixa a gente no estado de alerta aumentado. Existem pesquisas que nos mostram que o guaraná, por exemplo, ele aumenta a velocidade do raciocínio matemático. Então, quem tem facilidade com números, com o uso do guaraná, acelera, potencializa esse poder de usar os números com rapidez. E aí, ainda o café verde, além desse efeito de aumentar a termogênese, ele também tem um efeito antioxidante e ele também vai ter uma ação de reduzir a quantidade de glicose que o nosso organismo está absorvendo. Por isso que o chá sabor limão favorece emagrecimento. Cláudia, me fala um pouquinho dessa tela aí. Tá. No nosso organismo, antes de termos o adipócito, que é o nome da gordura, da célula gordurosa, a gente tem o pré-adipócito. Então, o princípio ativo, que é a epigalacocatequina galato, que é uma catequina do chá verde,
ele vai entrar... Não saiu a animação, né? Mas ali, ó, entre o pré-adipócito e o adipócito, existe aquele PPAR-gama, que é um fator de multiplicação celular. Então, o que acontece quando tem a catequina presente? Ele inibe esse fator de multiplicação do pré-adipócito para que ele não se transforme em adipócito imaturo e depois maduro. Obrigada. Aqui, ó. Aonde que as catequinas entram? Aqui. Então, esse pré-adipócito nunca vai chegar a ser um tecido gorduroso maduro. Então, as pesquisas nos mostram que a Camellia sinensis ela é efetiva no processo de auxiliar no emagrecimento, exatamente porque ela não permite que o pré-adipócito se transforme no adipócito maduro. Quando isso aqui não acontece, ou seja, não existe essa célula madura em grande quantidade no organismo, nos dá a segurança de dizer que a pessoa está protegida do diabetes, da dislipidemia, de alguns tipos de tumores que estão associados com o excesso do adipócito maduro no organismo. Bom, nosso produto, sem açúcar, sem conservante, sem corante, pode ser consumido quente ou frio, rende 60 porções e preparo rápido. Cláudia, eu tenho mais 2 perguntinhas para você. Quando, na verdade, ou quantas vezes por dia podemos tomar os nossos chás? Quando a gente está trabalhando com a fitoterapia, a gente recomenda até 1 litro por dia. E aí, quando a gente fala do quando, vai depender do chá que você está tomando. Por exemplo, as pessoas que têm dificuldade para dormir, a gente não recomenda o uso de produtos com Camellia sinensis e guaraná após as 4 da tarde. Porque a pessoa já tem essa predisposição, essa dificuldade com o sono. Aí qual a recomendação? O uso das ervas que tem o poder de acalmar e sedar. Pessoal aqui que tem hábitos noturnos, que eu fico vendo no Facebook, no WhatsApp, meia-noite, 2 horas da manhã, o pessoal pode consumir, né? Eles querem ficar agitado à noite, né? Esse pessoal pode consumir. Então vocês, viu? Outra perguntinha. Na avaliação dos nossos chás, quando a gente estava bolando a composição, a gente percebeu que tinha um pequeno resíduo, uma precipitação de possivelmente algumas matérias-primas. O que é aquilo? Essa é a garantia que os chás Rinodê, eles são naturais, porque não é acrescentado nenhuma substância química para impedir a precipitação. E como nós temos o pó e nós temos o extrato, então o pó vai verdadeiramente aparecer no fundinho que existe alguma concentração de um produto que não está mascarado por causa de uma substância química que impede essa precipitação. Cláudia, eu tinha falado ali que pode ser consumido quente ou frio. Bom, frio a qualquer temperatura. E quente, como é que funciona? Quando é o quente, vocês lembram que eu falei do extrato do pó, não é? Já passou por um processo de secagem. Ou seja, ele já passou por um aquecimento. Então, ele já está pronto para ser consumido. Então, quando a gente vai colocar a água quente, numa folha normal, a gente está retirando os ativos daquela folha para ficar na água. Não é assim um chá normal? O chá Rinodê já está pronto para ser consumido, só falta a água. Então, não precisa ferver. Coloca a água para aquecer. Quando fazer aquela bolinha no fundo da panela, já pode colocar direto no pó, que já vai estar pronto.